E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu sou o professor Lucas, o responsável pela frente 2 em relação à matéria de física do curso em 1º de maio. E hoje, na primeira aula que a gente está voltando das férias, né, vamos dizer assim, a gente vai ter uma aula um pouco mais leve, um pouco mais tranquila em relação às matérias que a gente viu no semestre passado, que foi basicamente atração colombiana e campo elétrico. Foram dois capítulos extremamente destrinchados, certo? Onde eu tentei explicar da melhor forma possível, mais detalhadinho. Só que eu percebi que eu não posso ir tão devagar assim, porque a gente precisa ainda ver bastante coisa para encerrar o semestre, certo? Para vocês terem a maior bagagem possível para prestar o vestibular. Mas enfim, hoje a aula vai ser um pouco mais tranquila porque a gente vai rever desde lá do comecinho a teoria de toda essa parte da eletrostática, certo? Que a gente tinha visto até o entanto, e com um tom mais teórico, vamos dizer assim. Porque eu estou pretendendo fazer uma aula de revisão, só que em relação só aos exercícios, certo? Só que essa aula em específico eu vou focar mais na teoria. Também porque é extremamente importante a gente fixar as coisas que a gente já aprendeu e nada melhor do que focar na teoria. Bom, um pouquinho mais para trás tem a parte de contexto histórico. Não que não seja importante, só que se eu ficar voltando tanto, ainda mais numa parte que não cai tanto no vestibular, vocês vão ser prejudicados porque não vão ter aquela bagagem que eu disse para vocês anteriormente. Porque eu poderia estar revisando uma coisa que realmente cai no vestibular. E eu digo isso com bastante tristeza, porque é extremamente importante a gente saber o porquê que as coisas são como são, que é o que a história traz pra gente, só que infelizmente é a realidade do cursinho, né? A gente tem que saber de tudo e infelizmente não do melhor jeito possível. Mas enfim, vamos deixar de falar e vamos começar aqui na nossa teoria atômica e a natureza elétrica da matéria. Lembrando, vou utilizar o livro mesmo, porque eu tive alguns problemas com os slides anteriores, que eu ia pegar, fazer um apanhado, um resuminho, pá. Só que eu tive problema aqui com o gravador, com o OBS, tanto que eu tô vendo ele aqui na tela de cima, que ele não tá gravando tela, ele tá gravando só uma aba. Mas, uai, já que a gente tem isso, e também porque o livro é de bastante qualidade, pelo amor de Deus. O livro do Poliedro, ele traz as informações de uma forma explicadinha, de uma forma muito boa de trabalhar, dos professores trabalharem com os alunos, porque é bem objetivo e realmente passa tudo que o aluno precisa saber. Mas enfim, bom, vamos lá. Como ele começa dizendo aqui no capítulo, a contextualização histórica permite compreender os fenômenos elétricos que ocorrem devido ao fato de que o átomo, na sua estrutura mais íntima, é constituído por cargas elétricas. E isso é importante porque na estrutura atômica que a gente viu toda a evolução no contexto histórico, a gente chega à conclusão de que lá com Schrödinger, no meio do século XIX, no meio do século XX, desculpa, meio não, ali no começo, um pouquinho depois, a gente vê a teoria quântica em relação aos átomos e a gente percebe que existe uma eletrosfera, ou seja, uma nuvem onde o elétron pode existir, que rodeia um ponto bem central dessa esfera, que se encontra o núcleo atômico. Então, o elétron ele pode existir nessa eletrosfera, certo? Em algum lugar ele pode estar dentro dessa região e como a gente conversou, ele possui níveis energéticos bem definidos. Então essa nuvem de elétrons, ela é quantizada. Então o elétron pode admitir valores determinados lá dentro dela, certo? E possui carga negativa. Isso é muito importante. O elétron possui carga negativa. Já o núcleo atômico ele é composto por duas partículas, os prótons e os nêutrons, tendo em vista que o nêutron tem uma carga neutra e o próton tem uma carga positiva, certo? E aí a gente se pergunta, porra, mas como a gente vai ver depois, teoricamente a gente não sabe ainda, cargas positivas e cargas negativas elas se atraem. Como que não colapsa num sistema e não se choca ali e o mundo não explode em questão de microsegundos? Aí que a gente não vai chegar a ver isso, infelizmente, porque a física atômica é muito interessante, de verdade. Só que os responsáveis para que esse sistema não colapse são as forças fortes,
certo? Que são relacionadas a interações atômicas. Mas isso fica por uma curiosidade de uma outra aula que não seja revisão. Mas eu sempre vou procurar trazer essas curiosidades ao longo de que as aulas aconteçam. Mas enfim, o que importa para a gente é determinar aqui, ó, que a carga dos prótons é positiva e a carga dos elétrons é negativa, certo? Isso é convenção. Foi se convencionado, se eu não me engano, lá com Benjamin Franklin, longe lá atrás, certo? Em 1800 e bolinha, essa convenção e a que foi adotada até hoje. Eu poderia chamar elétron de carga positiva e próton de carga negativa, e saca? Mas a gente convencionou desse jeito e é assim que funciona. Só que a gente tem uma coisa extremamente importante que não é convenção, aí já é uma medida precisa, é em relação à massa dessas partículas. O elétron possui uma massa muito pequena, na ordem de 10 elevado a menos 31 kg, certo? Na nossa primeira aula que a gente teve no cursinho, no primeiro semestre, eu trouxe uma aula introdutória de notação científica, e como a gente observou naquela aula, quando a gente trabalha com a base 10 e eleva um número negativo, quer dizer que eu estou botando 0, e adicionando 0, 0, 0. E o número da massa do elétron está elevado a menos 31, certo? Então, tem pelo menos 30 zeros nesse número, depois da vírgula. Então, é um número muito pequeno. Já a massa dos prótons é numa ordem de grandeza de 10 elevado a menos 27 kg. Também é muito pequeno, pelo amor de Deus, só que é muito maior mesmo do que a carga do elétron, certo? Uma informação importante. E mais tarde, como a gente pode observar aqui, ó, ali está em negrito, a gente pode conversar um pouco sobre carga elementar, carga elétrica elementar. E isso vale para o próton e para o elétron, certo? Tendo em vista que o nêutron não tem carga. E a carga elementar é descoberta por Millikan, no experimento de Millikan, onde também tem uma aula explicando, uma aula de contexto histórico explicando bonitinho. Não vai ser o caso aqui, porque a gente está só querendo entender aqui o valor de E, que é a carga fundamental, certo? Mas vale muito a pena vocês voltarem lá em questão de curiosidade, ou jogar no Google aí, experimento de Millikan. Mas enfim, esse camarada aqui foi o responsável por determinar o valor da carga fundamental, ou seja, a menor valor onde uma carga pode ter, certo? Então, qualquer partícula carregada, qualquer corpo carregado, tem valor de carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Ou maior que isso. Eu não posso ter frações desse número, ou seja, números menores, vamos dizer assim, pedaços desse número, e nem pedaços fracionados desse número. Então, eu posso ter 1e, eu posso ter 2e, posso ter 3e, só que eu não posso ter meio e, porque é quantizado, certo? E a gente vai ver isso aqui, ó, quer ver? Não, é mais para frente. Aqui, a quantização de carga elétrica. Olha que bonito. Que, ó, uma grandeza é dita quantizada quando ela não pode assumir qualquer valor, e sim múltiplos inteiros de um mínimo, certo? Múltiplos inteiros de um mínimo. Isso é muito importante, porque o mínimo é a carga elementar, certo? Então, qualquer corpo eletrizado positivamente ou negativamente podem assumir valores múltiplos de E, múltiplos da carga elementar, certo? Nunca valores fracionados em relação a esse número, beleza? Isso fica bem sussa conforme a gente vai estudando. Bom, vamos discutir um pouquinho aqui, ó, sobre corpo neutro. Corpo neutro, como a gente já sabe, a matéria é feita de átomos, e os átomos têm cargas elétricas, que é o núcleo, carga positiva, e a eletrosfera, que possui carga negativa, certo? Um corpo neutro, e um material qualquer vai ser constituído de átomos, certo? Se esse corpo, certo, constituído de átomos, tem um excesso de elétrons, um excesso de cargas negativas, eu vou ter um corpo carregado negativamente. Aqui, ó, corpo negativamente carregado, onde eu tenho um excesso de elétrons em relação aos prótons, vamos dizer assim, tendo em vista que eles que possuem carga positiva. Um corpo carregado positivamente, carga positiva,
por convenção, é aquele corpo onde a quantidade de prótons excede a quantidade de elétrons. Então, eu tenho um corpo carregado positivamente. Num processo onde eu ionizo um átomo, por exemplo, se eu pegar o átomo de hidrogênio e ionizar esse átomo, ou seja, tirar o elétron dele, eu vou ter um único núcleo atômico ali, certo? E como eu perdi o elétron, esse corpo vai ficar carregado positivamente, porque eu não tenho um elétron para neutralizar ali a carga e ser zero a carga, ou seja, um corpo neutro. Entenderam? É basicamente esse princípio. Bom, a quantização de carga a gente já falou, certo? E a quantização de carga, certo? Que a gente falou que é extremamente importante em relação aos múltiplos de um número inteiro, nos leva a uma equação extremamente importante, que é a equação de quantização de carga. Ou seja, a carga elétrica ela pode assumir um valor positivo ou negativo, certo? Carga positiva ou carga negativa, onde a carga é dita pelo número de elétrons, certo? O número de elétrons multiplicado pela carga fundamental, certo? Multiplicado pela carga fundamental. Então, isso é extremamente importante quando a gente quer definir a carga de um corpo, certo? Então, ó, pode-se dizer que a carga adquirida por um corpo é igual ao número de n de elétrons excedentes ou faltantes multiplicado pela carga elemental. Tal que Q é igual a mais ou menos n vezes E. Tranquilinho? Suave, eu posso ter um excesso de elétrons, posso ter uma falta de elétrons, isso tudo vai convergir num valor positivo para a falta de elétrons, um valor negativo para o excesso de elétrons, certo? O que nos vai dar o valor de Q. Tranquilo? Bom, os exercícios eu não vou resolver na aula de hoje, certo? Porque senão vai ficar uma aula extremamente extensa e a gente só quer rever os conceitos teóricos da matéria já estudada. Então, a gente só vai para a teoria. E vamos continuar aqui com os princípios da eletrostática. A gente tem um princípio muito importante, que eu vou até dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver como está na gravação. Aí, beleza. A gente tem um princípio muito importante, que é o princípio de ação e repulsão, certo? O que isso nos diz? Isso nos diz que cargas elétricas, elas ou se atraem ou se repelem. E isso é dita pelo sinal das cargas, certo? E a interação delas. Ou seja, como a gente pode ver na imagem, cargas positivas vai gerar uma força de origem eletrostática entre elas, a gente vai falar mais sobre força logo mais, que vai fazer elas se repelirem, certo? Isso é observado experimentalmente. Forças de atração mútua entre esses corpos surgem quando as cargas são carregadas com sinais opostos, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa. Isso vai gerar uma força de atração, ó, a força aponta um para o outro, certo? Então, ó, o corpo negativamente carregado está criando uma força aqui no corpo positivamente carregado em direção a ele, e o mesmo acontece contrariamente, em direção a ele. Então, os corpos de cargas opostas, se a gente deixa livre inicialmente, eles vão se juntar, beleza? E no caso de cargas iguais, se a gente deixa livre, eles vão se repelir. Tranquilo? Fenômeno extremamente... Nossa, meu gatinho tá dormindo, ele tá muito fofo. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Beleza. Muito importante isso. Muito importante mesmo. A gente já falou do princípio de conservação. Não, a gente falou do princípio de quantização, mas o princípio de conservação é muito importante. Ó, o princípio de conservação de cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado, ou seja, nada que está externo a esse sistema vai interagir com o sistema interno e assim a gente não perde carga, certo? Então, num sistema eletricamente isolado, o que vai acontecer? Qualquer processo que ocorrer dentro desse meu sistema, certo? As cargas vão ter, a quantidade total de cargas tem que se manter a mesma. Não existe carga que se perde, não existe carga que se cria. Lavoisier já disse isso pra gente. Talvez na aula de química vocês ouviram isso, certo? Então você tem um sistema inicial. E esse sistema inicial não interage com o exterior, perdendo ou ganhando carga de alguma forma. O que vai acontecer é a carga se mantém a mesma. Por mais que interajam lá os corpos dentro desse sistema isolado, pô, vai passar carga daqui pra cá, vai tomar no cu, virou uma suruba esse negócio, tá ligado?
a carga tem que se manter a mesma. No final a gente conta a carga de cada corpo, tem que ser a mesma. Tranquilo? Isso aqui também é extremamente importante. Parece meio trivial as coisas, mas é muito importante a gente saber e ter muito bem concretizado isso aqui, porque é o que faz diferença quando a gente vai resolver um exercício. Aqui, uma parte muito interessante. Uma parte muito interessante mesmo que eu trabalho com isso na minha iniciação científica na faculdade, que são com condutores e isolantes. Na real, eu trabalho com semicondutores, que é um, vamos dizer assim, um material que está no meio aqui, na meiuca entre esses dois. Mas o que a gente quer discutir aqui são os condutores e os isolantes. Vamos ver se tem uma imagenzinha aqui de condutor isolante. Não tem, mano. Vai ser só na conversa mesmo. Mas o que acontece? Quando eu tenho um material condutor, quer dizer que os elétrons dentro desse material, os elétrons que, eu tenho os átomos que compõem o meu material, certo? Tenho os elétrons dos átomos que compõem o meu material. Em determinados materiais, a ligação química, a ligação vai se fazer entre, ligação química, ligação iônica ou ligação covalente. No caso de condutores é mais fácil, talvez a gente observe mais covalente, mas pode ter 1 milhão, ou ligações de Van der Waals, enfim. Quando a gente tem os materiais condutores, certo? Vai acontecer as ligações entre os átomos, entre os elétrons dos átomos, pumba. E pode ocorrer que alguns elétrons eles não participem dessas ligações, certo? Os elétrons que não participam dessas ligações, eles vão possuir uma energia de ligação próxima a zero. Ou seja, a gente considera com que esse elétron não está ligado com ninguém, porque a energia de ligação é muito baixa, e assim ele fica muito mais fácil de caminhar dentro do meu material, certo? Quando eu aplico uma diferença de potencial. Vamos lá, vamos imaginar isso aqui. Eu tenho essa lapiseira que tem um fio, que considero um fio, certo? Deixa eu ver se eu estou na câmera. Tô. Aqui. Isso é um fio. Nesse fio, é um fio condutor, provavelmente um metal, porque metal tem um excesso de elétrons livres, que faz a condutividade dele ser bem grande, certo? E nesse metal, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma diferença de potencial, que é basicamente, e a gente vai ver depois, que é aplicar um campo elétrico, por exemplo, daqui para cá, dentro desse fio, que possui excesso de elétrons livres, certo? E aplicando essa diferença de potencial, ou esse campo elétrico, o que eu faço? Eu exerço dentro dos elétrons que estão livres aqui dentro desse material uma força de origem eletrostática também. E o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a caminhar aqui dentro desse material, porque eu vou ter um campo elétrico aqui dentro, uma força sendo gerada, certo? Então esses elétrons vão se encaminhar em direção ao polo positivo, porque o elétron ele é atraído de carga negativa, vai ser atraído por uma carga positiva, certo? Então os elétrons têm a capacidade de se mover aqui dentro desse material. Então é assim que a gente caracteriza o material condutor, onde eu tenho excesso de elétrons livres, certo? Que são os responsáveis por determinar a corrente elétrica dentro de um material, certo? E em contraponto, eu tenho os materiais isolantes. Os materiais isolantes, que muitas vezes são materiais cerâmicos ou materiais cerâmicos ou sei lá, madeira não é cerâmica. Mas enfim, esses materiais, o que acontece? Explicando bem por cima mesmo, na nossa aula de isolantes e condutores está bem mais explicado, mas o que acontece basicamente? Os materiais isolantes, eles fazem todas as ligações, basicamente por ligações covalentes, onde eu tenho compartilhamento de elétrons, certo? Ou ligações iônicas, que são ligações mais fortes ainda. E por exemplo, na ligação covalente, como todos os elétrons, certo, estão sendo compartilhados, é muito difícil eu quebrar essa ligação, pegar o elétron e ele fique livre para se movimentar. Então eu não tenho um elétron inicialmente livre para se movimentar, certo? Então vocês já sacaram, no condutor eu já tenho o elétron pronto, só para receber a diferença de potencial, ou seja, o campo elétrico, e caminhar. No material isolante eu tenho que quebrar essa ligação, o elétron ficar livre e ele caminhar.
Por isso que o material isolante, a ideia é não conduzir eletricidade, porque eu posso aplicar um campo elétrico, uma diferença de potencial, e nem ser o suficiente para quebrar a ligação. Aí eu não vou ter elétron caminhando. Se eu não tenho elétron caminhando, eu não tenho uma corrente elétrica, certo? E assim eu tenho um material isolante. Por isso que o material isolante é muito importante quando a gente vai mexer num circuito elétrico, por exemplo. Porque lá, ele ligado, eu tenho movimentação constante lá de elétrons. Se eu botar o dedão lá e não tá devidamente isolado, tipo eu vestindo um chinelo, a corrente elétrica vai passar, porra, vai sair, eu vou tomar um choque, vou ficar bolado, tá ligado? Mas se eu tiver um chinelinho de borracha, que é um material isolante, não deixa aqui, tá ligado? Vai entrar aqui, vai ficar só aqui, não vai sair, não vou ter uma diferença de potencial no meu corpo, tô mec, tá ligado? Tô tranquilo. Então, isso se caracteriza os materiais isolantes. Muito, muito bacana mesmo, tipo, é algo extremamente simples, certo? Mas de extrema importância aqui para o nosso estudo de eletrostática. Bom, vamos continuar aqui, tá falando um pouquinho de isolante. Ó, portadores livres de carga, tais como os íons, elétrons de condução. Olha que beleza. É aquilo que eu falei para vocês. Eu não tenho os elétrons, ou seja, portadores de carga, livres para se movimentar, entendeu? No caso também vale dizer que eu posso ter um excesso de cargas positivas no meu material, que isso não acontece só com elétron. Eu dei um exemplo de um material onde os elétrons vão se movimentar, mas eu posso carregar um corpo positivamente, certo? E basicamente a carga total desse corpo, ela vai se movimentar, mesmo que positivamente, ela vai se movimentar lá pelo material. Enfim, é a ideia de um material condutor. Um pouquinho mais pra frente, não tem como ver. Nossa, já deu 20 minutos de vídeo. Tá, eu vou falar até da meia hora e vou encerrar. Enfim, a gente pode ver o processo também, os processos de eletrização. Os processos de eletrização, eles são muito importantes, porque é como eu eletrizo um corpo, ou seja, como eu atribuo carga elétrica a um corpo. Extremamente importante. E esses processos de eletrização podem ocorrer por atrito, ó, aqui tá aqui na tela. Processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato e processo de eletrização por indução, certo? Por atrito, como a gente pode ver aqui na imagem, basicamente eu vou pegar um material, dois materiais, certo? Vou atritar e esse atrito vai fazer com que eu tenha um excesso de elétrons em um material e a falta de elétrons em outro material, que foi os responsáveis por ir para o outro material e deixá-lo em excesso, entendeu? Então aqui no exemplo, ó, eu atrito a seda com o vidro, certo? E a seda acaba ficando com excesso de cargas positivas, negativas e o vidro com excesso de cargas positivas, certo? Então o vidro aqui, mesmo sendo um material isolante, ele tem ali um excesso de cargas pontuais, onde no lugar que eu atrito, vai ficar com excesso de cargas positivas. Por isso que quando a gente pega uma caneta, certo? E atrita, aqui no cabelo ou num pedaço de seda, ou até mesmo naqueles tapetes, tá ligado? De pelinho, o material vai ficar eletrizado na onde eu atritei, certo? Vai ficar com excesso de cargas. E quando eu aproximo esse material em determinada coisa com massa bem pequenininha, eu posso ver, por exemplo, com um pedacinho de papel, os papeizinhos levantando, certo? Ou até mesmo quando uma pessoa com cabelo grande fica de meia atritando num tapete e o cabelo dela vai para o alto, certo? Isso são processos de eletrização, onde eu fico com excesso de carga por atrito, certo? Isso é extremamente importante porque foi o primeiro descoberto lá na Grécia Antiga ainda. E a gente aqui tem uma tabela onde a gente tem a relação de quem que vai ficar positivo e quem que vai ficar negativo quando eu faço esse processo de eletrização, certo? Enfim, indo agora por eletrização por contato. Vamos pegar uma imagem bem bonita aqui. Ó, aqui, essa imagem é bonita demais. Vou aproximar ela aqui. Olha que beleza. Essa imagem aqui, basicamente, é a que vai definir o processo de eletrização por contato. Por quê? Basicamente, a palavra é bem intuitiva. Eletrização por contato. Eu vou relar os meus materiais, tumba. E esses materiais
vai ocorrer um processo de eletrização onde as cargas elétricas vão se movimentar, certo? E vai deixar todo mundo eletrizado. Mas como que funciona isso? Bom, vamos lá. Se eu tenho um material isolante, eu não tenho a possibilidade que os elétrons se movam livremente, como um material condutor. Por isso que eu posso eletrizar um material condutor, certo? Por atrito, como a gente viu ali em cima, como a gente viu com a caneta. Só que a carga ela vai ficar distribuída só no local onde eu fiz o atrito, certo? Mas se eu tenho um material condutor, como por exemplo essa parte de metal da minha lapiseira, certo? Se eu eletrizo esse material aqui, a gente vai ver depois o equilíbrio eletrostático que em um material condutor a carga se distribui ao longo da superfície do meu material. Beleza? Que isso fique gravado na mente de todos. No material condutor, quando eu eletrizo, a carga vai para a superfície, certo? Porque esse é o estado de mínima energia do meu material. Eu devo ter uma imagem aqui em cima. Aqui ó. Ó. Esse aqui é um material condutor. Dá para perceber que ele vai para a superfície do material e se distribui a ponto que a distância entre cada carga seja a máxima possível. Por quê? Se eu tenho um material exercendo força em outro material, certo? A ideia, por exemplo, duas cargas positivas, a ideia é que eles se repelam. Repelam, acho que não existe. Eles se repelindo. Então, se a gente deixar livre, eles vão se repelir, se repelir, se repelir, se repelir, até onde a interação deles já não exista mais. Entendeu? Então, como no meu material condutor não tem como eles se repelirem sempre, para sempre, e ir embora, eles vão ficar confinados ali no meu material, o que vai acontecer? Eles vão buscar, certo? A maior distância entre cada carga, certo? Porque isso vai dar a menor força eletrostática possível entre as cargas. Isso é o processo de mínima energia. Ou seja, a condição de equilíbrio para um sistema eletrostático é a busca para a mínima energia, onde as distâncias são as maiores para a força entre as cargas ser menor, certo? Isso configura um material condutor. A gente precisa lembrar do processo de equilíbrio eletrostático. Isso, 27 minutos. E isso é importante para o processo de eletrização por contato, porque quando eu tenho o meu material, quando eu tenho minha eletrização por contato, o que vai acontecer? Eu tenho dois materiais condutores que eu vou tocá-los. O que vai acontecer? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um corpo que está inicialmente carregado e um corpo que está inicialmente neutro. Condutores. Se eu toco eles, a carga desse daqui, que tem mais, vai fluir para o corpo que tem menos. Certo? Quando eu uno os dois são materiais condutores. Eles vão agir como se fosse um único condutor, quando eles estão juntos, certo? Eles agindo como são um único condutor. Então a carga vai se distribuir por toda a superfície desse sistema. Quando eu separo, já não é só um condutor, são dois condutores, como antes, certo? Só que agora a carga, como eles se tocaram, a carga vai se dividir entre os dois. E como ela se divide? Se divide igualmente. Se eu tenho 6 elétrons aqui, 6 coulomb, vamos dizer assim, e aqui eu tenho 0 no início, quando eu faço o processo de eletrização, virou um único condutor, distribuiu por toda a superfície. Tirei, a carga está por toda a superfície dos dois materiais, só que 3 aqui e 3 aqui. Perfeito? Isso é muito importante mesmo, e é o que a gente pode observar nessa equação aqui, onde que diz, que eu vou juntar todos os meus materiais, vai virar um único condutor, a carga vai se distribuir por toda a superfície, e quando eu separar, certo? O somatório das cargas de todas as cargas dividido pela quantidade de cargas, certo? Ou seja, eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de carga que eu tenho. Se eu tenho 3 cargas, eu somo a carga de cada um inicialmente e divido pela quantidade de cargas. Isso vai dar o valor de cada carga após o final do processo de eletrização. Beleza? Bom, o próximo processo, o processo por indução, ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou começar ele num próximo vídeo, para também dividir os vídeos e não ficar tão cansativo para vocês, beleza? Então vamos para a parte 2 do vídeo de revisão.
Já que eu volto.